Oi, gente. Caiu. Caiu a conexão aqui, ó. Desliguei ali para poder a gente retomar. Essa nossa internet é uma bênção. Minha internet caiu, gente. Ai, não é mole não. Vamos lá, vamos retomar de novo o nosso encontro. Então, você que já chegou, vamos lá, né? São 9h20, já passaram 5 minutos. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito conhecida, uma palavra muito poderosa também. E toda vez que a gente medita a palavra, ela é muito maravilhosa porque ela, quando, né, ela volta para nós, ela volta com um outro significado, né? Ela aponta para nós uma outra direção, outro destino, revela para nós, né, o propósito. E Jeremias 18 é justamente isso, né? Revelação do propósito para os nossos dias hoje. Meditando essa palavra dentro desse tema inquebrável que já vem soando no meu coração há alguns dias, e decidi compartilhar hoje essa palavra. Jeremias 18, a partir do versículo 1 até o versículo 4 apenas, que diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. O vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Gente, eu preciso repetir esses dois últimos versículos. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Quando a gente volta para esse versículo, a gente, né, pensa assim: Jeremias de novo. Eu pensei assim: meu Deus, Jeremias de novo, Jeremias 18 de novo. Mas sabe o que é interessante quando eu estava meditando essa palavra, principalmente nessa parte em que a palavra diz: o vaso de barro que ele fez estava desfigurado na mão do oleiro. E aí, gente, eu comecei a refletir sobre esse versículo, e aí eu voltei de novo lá na criação. Nós fomos feitos o quê? Do barro, né? O Senhor nos fez. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez perfeito. Ele nos fez como Ele é. Perfeito. E nessa perfeição, né, que o Senhor nos fez, que foi do barro, que foi do chão ali, nos moldou, nos deu uma forma, nos deu uma estrutura e soprou sobre nós o fôlego de vida.
o tempo passa. O tempo passa. E quando esse tempo passa, o que acontece? O vaso se desfigura. Como que se desfigurou? Adão pecou, Eva pecou. E eles saíram do plano original de Deus. Eles saíram do propósito de Deus. Eles se desconectaram de Deus, e aquilo que era original, aquilo que era perfeito, aquilo que era plano de Deus, né? Que com o passar do tempo ele ia revelando e se manifestando, se perdeu, acabou. A aliança se quebrou. E aí aquele vaso perfeito que Deus havia criado, que Deus havia feito com as tuas mãos, a qual o Senhor ele olhou, projetou, planejou, se desfez, se desfigurou. E aí, meu Deus do céu, olha que tremendo. E em Jeremias 18 nós conseguimos identificar, nós conseguimos encontrar a criação em 2 pontos, em 2 modalidades. Minha pastora Rosana, gente, uma mulher abençoada para me acompanhar. Tati também. Rosana Matheus, boa noite, a paz do Senhor, amada. E aí, em Jeremias 18, você vê Deus falando para Jeremias, né? Porque era uma mensagem voltada para Israel. Mas para o nosso dia de hoje, nós podemos também nos enxergar dentro desse plano de Jeremias 18. A gente pode nos ver de 2 formas. Nós podemos nos ver a forma em que Deus nos cria, nos refaz, nos remodela, nos transforma pela palavra, nos restaura, mas que em momentos da nossa vida a gente se quebra, se desfaz. Ficamos desfigurados. Mas nesse mesmo tempo que isso acontece, nós também conseguimos ver Deus logo de imediato apresentando a solução. Deus apresentando a sua proposta de restauração. Porque a gente vai ver assim, então fez dele novamente outro vaso. Sabe, Deus ele não descartou aquela matéria-prima que se desfez na mão dele, Deus não descartou. Ou seja, eu e você, nós não somos descartáveis, né? Nós não somos descartáveis. O Senhor, ele tem o poder de nos refazer. E aí, na criação, nós vemos o homem se perdendo, o homem se desfigurando, né? Se desconectando de Deus, se moldando a uma outra vida, a um outro estilo de vida, né? A uma sequência de vida, de um futuro, a qual Deus não fazia muita parte, porque ele decidiu trilhar um outro caminho quando Deus havia dado para ele uma proposta, né? Deus, ele criou o jardim e ele disse para Adão, né? Governe, multiplique-se, dê nome aos animais, né? Governe, você e sua esposa serão um, você e Eva serão um. Deus apresentou uma proposta perfeita, um plano infalível. Mas, né, nós temos a nossa decisão. Nós decidimos se nós vamos querer viver debaixo daquela direção ou não. Nós é que vamos decidir se vamos querer viver naquele propósito, naquele caminho, naquela intensidade, naquela busca. Nós é que vamos decidir se vamos querer viver debaixo daquele governo. E aí quando o homem ele se desprende e quando ele se desfigura porque ele decidiu trilhar o seu próprio caminho, trilhar o seu próprio destino, ainda que ele tenha errado sem perceber que errou muito feio, logo de imediato Deus ele apresenta a solução. Deus ele começa o que? Olha, eu vou refazer a minha criação, eu vou refazer. Só que esse refazer vai ser diferente. Não vai ser do mesmo modo que eu comecei a terra, não vai ser da mesma forma que eu criei o Jardim do Éden, né? Vocês vão para fora, vocês vão viver, vocês vão sofrer, vocês vão colher o fruto
né, dessa negação, desse rompimento. Os anos vão se passar, mas eu vou restaurar todas as coisas. Eu vou trazer de volta o plano original. Eu vou trazer de volta a essência daquilo que é perfeito, daquilo que eu criei. Aquele vaso que se desfigurou lá no início da criação, no Jardim do Éden. Deus, ele apresentou a solução. Ele apresentou a nova proposta. Ele disse que nasceria alguém que mudaria todo o rumo da nossa eternidade. O inimigo entrou e nos roubou. Deus foi lá e arrumou. Ele organizou para um futuro a nossa restauração. Ou seja, o vaso que se quebrou, que se desfigurou, Deus começou a fazer novamente, conforme pareceu bem fazê-lo. Irmãos, me ajudem em oração. Minha cunhada Alzira Nogueira está na UTI, aneurisma, ela voltou para o respirador. Senhor, em nome de Jesus, alcança a Alzira agora, lá na UTI, Senhor. Alcança ela nesse momento. Tu és o Deus do impossível. Aquela que puder clamar e orar por ela, em nome de Jesus, ora para que o Senhor possa reverter o quadro dela nessa noite. O nosso Deus é o Deus poderoso, é o Deus de perto e o Deus de longe. É o Deus que move sobre nossa mente, nosso corpo. É o Deus que restitui a nossa saúde. Então, que o Senhor alcance agora a Alzira Nogueira, em nome de Jesus. E aí, por que inquebrável, amadas? Por quê? Sabe, o tempo vai passando, nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos o propósito, nós ouvimos o chamado, e aí, às vezes, de imediato, a gente até se coloca. Já fiz isso, com certeza vocês também já fizeram. Só que o tempo vai passando, parece que aquilo que Deus propõe, ele é muito irreal para nós. Parece que os propósitos de Deus, o trajeto de Deus, parece que é tão longe da nossa imaginação, do nosso pensamento, que a gente se desfigura. A gente começa muito bem, a gente ouve, né? O Senhor, ele fala, o Senhor, ele revela, o Senhor, ele mostra o seu propósito, e a gente ouve. Só que em algum momento, em alguma situação, em algum momento, em alguma parte da nossa jornada, a gente se solta, a gente se desfigura. Algo dentro de nós, ela muda, e a gente começa a ter outras referências, nós começamos a ter outras buscas, e aí a gente começa a se desfigurar nas mãos do olheiro. A gente começa a se desfazer na mão do olheiro. Elisete Santos, a paz do Senhor, amada. Gorete, a paz do Senhor, boa noite. Só que nessa noite, o recado de Deus para você, para como tem sido para mim nesses dias, enquanto eu tenho meditado nessa palavra, eu quero ser inquebrável ou eu quero ser quebrável? Porque quando eu sou inquebrável, é porque eu não me rendo, eu não me prostro, eu não me coloco, eu não me entrego, eu não permito. Eu estou no caminho, eu quero que Deus faça coisas grandiosas, eu quero que Deus se revele, eu quero que Deus, ele manifeste o poder, mas eu não me rendo, eu não me quebro, eu não permito que ele me refaça, eu não permito que ele venha me podar, eu não permito que ele dê destinos para a minha vida, porque existe um conflito, o conflito da submissão, de eu me submeter ao Pai, de eu me submeter a Ele, de eu me submeter à voz dEle, de eu me submeter ao propósito dEle, de eu me submeter ao chamado dEle, que sempre vai ser contrário àquilo que nós construímos. Sempre,
sempre e sempre. A paz do Senhor, Regiane. A paz do Senhor, Juan Dias. A paz do Senhor. Então, a palavra de Jeremias 18 não foi para um povo que não sabia quem era Deus. Isaías estava falando não para um povo que não tinha entendimento quem era Deus. Isaías estava falando para o povo que conhecia Deus. Jeremias estava falando com um povo que Deus havia arrancado do Egito e que havia uma história que começou desde Moisés. Então, a palavra de Jeremias 18 é para nós. É para nós. O Senhor aqui ele está dizendo, o vaso que ele fez estava desfigurado, ou seja, na criação do mundo, quando ele me fez, quando ele te fez, através de Adão, se desfigurou. Mas logo de imediato, Deus propositou um plano infalível. Eu vou enviar o meu filho para ele reconectar, ele refazer o caminho, ele transformar, remodular, trazer um novo, porque aquele caminho, aquele trajeto ficou envelhecido, ficou perdido, né? Ficou cheio de conceitos humanos. E aí foi preciso, né, ter o tempo para que se cumprisse, né, aquilo que Deus queria que se cumprisse, até que chegasse o tempo do novo, que foi o tempo de Jesus. E aí, né, o que essa palavra traz para nós? Porque é para nós. É para nós, é o Senhor nos chamando, nos alertando. Não fique desfigurado. Eu estou trabalhando, eu estou te fazendo de novo, eu quero te fazer de novo, eu quero fazer em você aquilo que você nem imagina, que a sua mente não pensa. Por isso que eu amo aquele Isaías 55, em que a palavra diz que os meus pensamentos são muito maiores, os meus caminhos são muito maiores. A gente sempre ouve isso, só que não temos dimensão e a compreensão, e também não permitimos que o Espírito Santo nos conduza dentro desse caminho. E aí a palavra, né, eu listei aqui umas coisas para pontuar, que a primeira é rendição. Precisamos nos render. E Jeremias profetizou para um povo que se oscilava, que o tempo todo se perdia. Se o negócio estava feio, eu segurava nas mãos de Deus. Se o negócio estava bom, eu me desprendia da mão de Deus, porque seguir a Deus é muita regra. Eu tenho que me submeter a um Deus que eu não conheço. Eu não vejo Ele, eu não sei quem Ele é, não sei por que Ele manda eu fazer essas coisas, por que Ele quer que eu faça essas coisas. Nós temos esse questionamento. A gente só não fala em voz alta, mas o nosso pensamento a gente está questionando o tempo todo, a gente está perguntando o tempo todo por quê? Por quê? Por que Deus quer que eu faça esse caminho? Por que Deus quer que eu viva isso? Olha, eu não sei por que Deus quer, mas existe um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o primeiro ponto desse versículo é render a obra do Espírito Santo. Nós precisamos nos render, precisamos estar rendida à obra transformadora do Espírito Santo. Nós temos todo o Antigo Testamento, nós temos toda uma palavra para nos orientar. E à medida que somos orientados a não nos perdermos, a não repetir os mesmos erros, mas incrível, a gente continua repetindo os mesmos erros, ou seja, a gente permanece inquebrável. Aí tem interessante aquela passagem, né, que também é muito conhecido, para mim gosto muito, em que Jesus ele diz: eu não posso deitar vinho novo em odre velho, porque se eu deitar vinho novo em odre velho, o odre vai se romper, ele não consegue se manter, né? Ele não consegue se manter. E aí o que acontece? Ele se rompe. Ele se rompe. E aí quando ele se rompe, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é restaurador, vaza. Ele ao mesmo tempo recebe
e perde. É como a parábola da semeadura. Você recebe a semente, mas ela caiu em solo pedregoso, ele caiu entre os espinhos e aquilo não tem efeitos na sua vida. Ele não tem efeitos no seu caminho, no seu propósito. Ele não traz luz para você. Você fica confuso, e você fica perdido, e você fica sem direção, e você fica como aqueles cristãos que, oh meu Deus, para onde que eu vou? Por quê? Porque eu sou inquebrável. Seguir a Cristo e viver um propósito, viver um chamado, é permitir-se todo o tempo ser quebrado, todo o tempo ser refeito. Quando a palavra fala de que nós estamos sendo aperfeiçoados, isso envolve em você ser podado o tempo todo, envolve em você ser quebrado o tempo todo. Por quê? Porque o dia que Adão entendeu que ele estava bem na fita, ele ouviu a outra voz e seguiu a outra voz. Ele seguiu a voz da sua esposa. Ele não permaneceu ali seguindo a voz de Deus. Acho que passou tanto tempo, né? Acho que ele deve ter pensado, será que Deus ainda é para eu viver desse jeito, sem ter que comer daquela árvore? Será que é isso mesmo? Será que esse ainda é o propósito? Será que realmente existe algo ruim ao comer daquilo dali? Quando a dúvida começa a brotar em nosso coração, a gente se afasta. A gente começa a ouvir outras vozes, a gente começa a olhar para outras direções, porque parece que aquela palavra que Deus deu, parece que ela vai perdendo a legitimidade, e a gente vai se desprendendo, e a gente vai se desfazendo, e a gente vai ficando desfigurado nas mãos do olheiro, e aí acontece aquilo que não deveria acontecer. A gente esqueceu que Deus é todo poderoso. Eu não sei para onde eu devo ir no momento de desespero. Eu não sei o que eu devo fazer no momento do desespero, mas o Espírito Santo, ele sabe. Mas Deus, ele sabe. Então, se eu me quebrantar, se eu me render ali à obra do Espírito Santo, ele vai me trazer à memória a palavra. As palavras que me botam de novo na rota, que me botam de novo no caminho, que me coloca de novo na estrutura, que me leva de novo para o original, para o plano original. Juan está desesperado? Deus é o porto seguro, Ele é o norte na tua vida. Ele é o norte. Quais vozes você tem ouvido? Né? Qual vozes você tem dado ênfase, crédito? Dê crédito à voz de Deus. O que Ele falou para você? Né? O que Ele falou ao teu respeito? Volte a ouvir aquela voz lá, aquela última voz de Deus que Ele falou com você. Volte para essa voz e entre na trilha. Então, render a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo é aquele que é responsável para nos revelar aquilo que é da parte de Deus e tornar clara para nós, para que não tenhamos dúvida. A segunda pontuação era ouvir o Espírito. Obter a direção exata, a visão certa. Quando Deus ele disse assim, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí nós encontramos no Novo Testamento que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o povo, as pessoas que seguiam a Deus, elas não entendiam. Elas não compreendiam o porquê que elas faziam aquelas coisas, porque a fé não era revelada, não era explícita. Para nós hoje é. Jesus nos mostrou que a fé e nos ensinou sobre a fé. Andar em Jesus e andar em fé. Só que você só vai ter fé se você ouvir, se você ouvi-lo, se você abrir os teus ouvidos, o teu entendimento, se você render o teu coração. A palavra diz assim, ame ao Senhor
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. A gente fala assim, ama a Deus acima de todas as coisas. Não, querida, a Bíblia não fala para você amar a Deus acima de todas. A Bíblia não fala assim. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Não. Deus, ele é um homem com direção. Deus não é um homem, né? Deus é um ser soberano, que ele tem uma reta, ele tem uma direção. Deus, ele tem um propósito, e o propósito dele é certo, é perfeito, é imutável, é infalível, e ele segue aquele plano. E quando ele diz para nós, ame, quando Jesus diz, ame ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Por quê? Deus, ele quer assumir, ele quer que a fonte de toda a vida e da morte seja dele, para que você seja uma geradora, uma pessoa que jorre vida, de todo o teu entendimento, né? Com a sua mente. Por quê? Porque Deus, ele quer que você entenda porque você o ama. Você o ama por quê? Você tem que saber por que você ama o Senhor. Ou você acha que ama o Senhor porque tem medo de ir para o inferno. Não, eu amo o Senhor porque Ele me salvou. Eu compreendo a obra de redenção, eu compreendo a graça, eu compreendo o sacrifício manifestado na cruz. Eu compreendo, eu amo porque eu compreendo o que Ele fez por mim. Eu não posso compreender na dimensão de Deus, mas na minha dimensão humana, eu compreendo. Deus, ele não quer ser amado pela ignorância. Porque quando a gente ama pela ignorância, a gente faz coisas que não têm sentido em nome de Deus. E ela não tem valia para a nossa vida. Porque ela não gera ensinamentos, ela gera perdas. Porque você começa a perder por fazer coisas acreditando que é Deus. Que é por Deus e não é. E de toda a tua alma é quem você é. Amar ao Senhor de toda a tua alma é amar ao Senhor, sabe, por quem você é, por você, dentro de você. Tudo que eu sou é do Senhor, tudo que eu sou vem do Senhor. Eu amo ao Senhor porque eu sou dele, porque eu pertenço a ele, porque eu reconheço que eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou uma pessoa que veio por coincidência, mas porque ele me trouxe para viver um plano, um propósito. Ainda que a minha vida, a minha história não tenha sido perfeita, ainda que a minha vida, a minha história não tenha sido a melhor. Quando nós olhamos Israel queria ter sido aquele povo eleito por Deus, mas ao mesmo tempo afligido, tocado, moído, passando pela moenda. Ele queria ser esse povo? Não, mas foi preciso. Foi preciso ele viver esse processo. Foi preciso ser extraído deles o melhor e o pior para que tudo fosse colocado no lugar certo. Então, quando nós somos, passamos pelo processo de ser moídos, sermos quebrados, nós somos purificados, nós somos transformados, nós somos regenerados pela palavra, porque Deus é santo e precisamos ser santos. Então, tudo tem sentido para o que Deus faz na nossa vida. Então, você é inquebrável, ou você é quebrável, você se permite ser quebrantada, você se permite abrir mão, sabe, de você, dos teus planos, dos teus propósitos, para viver os propósitos de Deus. A sua preocupação, a sua busca, ela está envolvida com o que você quer, ou está envolvida com aquilo que Deus quer para você. O terceiro ponto é ser quebrado, é decidir trilhar o caminho do propósito, que é pleno. Então, quando o povo de Israel, eles começaram a se perder, a sair do caminho, a sair do propósito, houve uma separação. As 10 tribos foram para um lado e 2 tribos foram para outra. E a tribo que importava para Deus, para ele fazer aquilo que ele precisava fazer, que era para trazer o Senhor Jesus, era a tribo de Judá. Ela não foi perfeita 100%. Você vai ver Judá
em alguns momentos do seu trajeto de relacionamento com Deus, se desfigurar. Mas quando Deus vinha e tocava ali, eles se rendiam e se quebrantavam. E hoje nós temos o nosso Senhor Jesus como aquele que se manifestou, cumprindo o propósito de redenção. Só que tudo é uma decisão. Nós vamos pregar, nós vamos ouvir as ministrações, mas tudo é decisão. A decisão de onde eu quero estar, de não olhar apenas aquilo que eu vivo aqui, aquilo que é transitório. Nós estamos num tempo em que a gente está olhando muito para aquilo que é transitório. O tempo, né, passou-se tanto tempo que a gente quase não acredita, né? Como se nós não acreditássemos que o Senhor fosse voltar já. E com isso, nós começamos a nos desfigurar. Nós começamos a nos desfazer e a sair do plano, a sair do propósito, para seguir outras vozes, as vozes da nossa alma, as vozes do nosso intuito, as vozes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, aonde a palavra diz que o nosso coração é enganoso, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. Lembra de Adão? Lembra de Adão? A palavra vai dizer que por um Adão entrou o pecado e a morte, mas também por um único Adão entrou a vida e a ressurreição. É a desfiguração que se manifesta e a restauração que a sobrepõe. Só que nós é que decidimos se vou permanecer desfigurado ou se eu vou me entregar e permitir ser refeita. Eu quero compartilhar com vocês um trecho de um livro. Eu não sei se vocês, né, quem gosta de ler, eu gosto muito do autor T.D. Jakes. As escritas eu gosto porque é muito simples, objetiva, direta. E aí tem algo que eu comprei esse aqui por quê? Porque foi no momento que eu estava com alguns questionamentos, né? Eu estava com alguns questionamentos dentro de mim. E aí, né, eu vinha orando, aí eu vi esse livro, eu falei, caramba, eu vou comprar porque eu acho que ele vai me responder. O tema do livro é assim, por quê? A razão por trás da dor. E aí lá na página 34, né, eu até marquei, diz assim, se pedimos força, Deus nos enviará situações difíceis para nos tornar fortes. Se pedirmos sabedoria, Deus nos colocará em problemas que nos estimulem a buscar soluções e a desenvolver a sabedoria. Se pedirmos prosperidade, Deus nos dará força para trabalhar e inteligência para criar. Se pedirmos a sua graça, Deus nos entregará uma responsabilidade. Sua graça, grande parte do sucesso resulta se comermos o pão da adversidade e bebermos das águas amargas da aflição. Falei, nossa, uau. É simples, não é? É uma linguagem simples, mas é exatamente assim que Deus ele trabalha em nossas vidas hoje. Só que nós não queremos isso. Nós queremos receber o novo sem abrir mão do velho. Nós queremos a alegria de sermos filhos de Deus, mas não queremos trilhar o caminho da transformação. Nós queremos receber vigor, mas não queremos nos desfazer das cinzas, né? De tristeza, da revolta, do ressentimento. Nós não queremos, nós nos apegamos àquilo e ficamos ali e queremos que Deus faça coisas sobre as nossas vidas. E o Senhor, Ele não vai fazer. Eu ouvi e aprendi e entendi que realmente o milagre de Deus é 50 e 50, é Ele e você. Nós precisamos fazer a nossa parte.
Aqui em Jeremias 18, Jeremias, ele era um profeta, ele tinha unção de profeta, mas ele tinha coisas que ele precisava fazer para ouvir Deus falar. Deus falou para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você quer saber aonde onde você vai chegar? Você quer entender o propósito de Deus, o chamado de Deus sobre a tua vida? Renda-se, abra os teus ouvidos, ouça a voz dele. Você quer que Deus responda? Se quebrante e deixa ele te refazer e refazer e refazer. O que ele vai refazer com a outra pessoa, o que ele vai refazer com a tua família? Ele pode te dizer o que vai fazer, como ele também pode te dizer que não vai fazer, como ele também pode ficar em silêncio. Ele quer reconstruir você. Ele quer fazer um novo em você. Ele quer te dar uma nova, ele quer a vestimenta nova que ele quer dar é para você. A estrutura, né, firme e solidificada, ele quer fazer em você. Então, se você quer receber o vinho novo de Deus sobre a tua vida, você vai ter que se quebrar. Esse vaso velho e rachado precisa ser quebrado. Esse vaso envelhecido, ele precisa novamente ali ser desfeito, porque ele está desfigurado. O vaso velho, ele fica desfigurado. Ele não tem interesse, ele não tem valor, ele não serve para nada, nem para conservar um bom vinho. Por isso que Jesus disse que para o vinho novo tem que ser um odre novo. Então, você é o recipiente em que o Espírito Santo quer derramar. Você é o recipiente em que o Espírito Santo, ele quer jorrar. Mas ele não pode jorrar águas paradas. Ele não pode pegar assim essas águas que estão lá no fundinho, lá esquecida. Ele não pode usar essa água para regar as outras terras. Ele não pode usar dessa fonte para purificar outras fontes. Então, esse processo de ser amassado, de ser refeito, é sempre, é todo o tempo. Você vai ter um momento em que você vai ser tratada, vai ser amassado, vai ser quebrantado, porque você está desfigurado, porque a gente se perde, a luta, as dificuldades, as aflições do dia a dia, as circunstâncias, né? O plano que a gente faz de vida, quando ela não funciona, quando a gente não alcança, quando a gente não conquista, a gente vai se cansando, a gente desanima, a nossa fé vai perdendo intensidade, a nossa adoração ao Senhor vai ficando murcha, o nosso prazer de estar na casa do Senhor vai acabando, e a gente começa a entrar no campo do desprazer, porque a nossa satisfação, ela não é mais ali plena, o nosso desejo ali não é mais suprido, como Salmos, né, 34, 37, 4, né, e Deus não está mais realizando o desejo do meu coração. E aí, isso é você se desfigurar, é você estar saindo ali da videira, está deixando de receber a vida. E aí ele precisa te refazer, mas Deus, ele só vai te refazer. Deus só vai te fazer de novo, se você permitir. Se você tomar a decisão de dizer assim, Senhor, me refaça. E não importa quantas vezes você vai errar, quantas vezes você vai tropeçar. Uma das coisas que nós, homens e mulheres de Deus, nós temos o hábito de nos colocarmos como pessoas tão íntegras, que se nós pecarmos, isso não pode ser exposto. Não é o que Deus quer. Deus quer que você se exponha, não para o mundo, mas você se exponha para Ele, porque Ele pode te fazer de novo. João 3, eu amo essa passagem,
em nascer da água e do Espírito. Eu amo 2 Coríntios 5,17. Eu sou uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Só sei que isso é um processo contínuo. Eu preciso estar nas mãos do olheiro, me modelando, me remodelando, porque as coisas desse mundo, elas nos afastam, elas nos tiram do propósito. Porque nós, como pessoas, nós projetamos a nossa vida. Nós construímos algo que nós queremos, que nós lutamos para ter, para ser, para conquistar. E quando essas coisas não acontecem, você constrói uma família, você nunca espera que aquela família se desfaça, você cria filhos. Eu tenho meu filho que tem 4 anos, 5 anos, e eu olho para ele e eu tenho aquela preocupação, gente, falo para Deus, Senhor, hoje eu controlo ele. Hoje eu ensino ele, eu boto ele na rédea, mas ele vai chegar uma idade em que ele vai fazer as próprias decisões e eu preciso estar pronta. Porque eu não sei o que ele vai decidir da vida dele. E eu não posso tirar ele do caminho dele. Então, tudo isso que a gente vai vivendo, ela vai nos desfigurando. Ela vai nos desmontando, mas não para o bem, para o mal, porque nós começamos a ficar enfermos espiritualmente, nós começamos a ficar cansados espiritualmente, nós vamos ficando fadigados espiritualmente. E aí nós não entendemos porque que as aflições, elas ao invés de produzirem em nós um peso de glória, ela é em nós como fardos pesados, em que a gente começa a usar como um peso e retribuir para Deus a culpa. Porque Ele poderia ter feito algo em nossa vida, porque Ele poderia ter mudado o nosso futuro, porque Ele poderia ter mudado a nossa situação, porque Ele poderia ter mudado as circunstâncias. Só que Deus, Ele não faz isso. Ele não fez isso desde a fundação do mundo. Ele deu o jardim do Éden para Adão. E Ele disse para Adão: Adão, governe. Viva, faça. Rosana, ninguém fala com você? Como assim, amada? Então, sabe, nós temos a liberdade de decidir o que nós queremos da nossa vida, para onde nós queremos ir, né? Que tipo de governo nós queremos para a nossa vida, qual é o plano infalível que nós desejamos para a nossa vida, né? Qual modelo de palavra nós queremos estabelecer na nossa vida, né? Qual é o modelo de vida que nós queremos para a nossa vida. Você precisa de ajuda, amada? De oração? Você está no grupo das guerreiras? Precisa de oração? Você pode botar aí? Então que nessa noite, que nesse dia, você possa se colocar verdadeiramente nas mãos do olheiro. E dizer, Senhor, me refaça. Vai doer, vai. Vai porque você vai ter que se esvaziar. Você vai ter que arrancar tudo de você. Você vai ter que permitir Deus, sabe, tirar coisas de dentro de você. Coisas que ele vai tirar e coisas que você vai remover, né? Você vai decidir arrancar de você, você vai decidir jogar fora, você vai decidir liberar, você vai decidir entregar para Deus, você vai decidir renunciar, você vai se desfazer. Quando a gente se coloca nas mãos do olheiro, é totalmente isso. Eu saio do controle, eu me desprendo de mim para viver o plano de Deus, sobre as nossas vidas.
Sim, amada, eu orei. Da sua cunhada que está no hospital. A gente vai orar e vamos confiar no Senhor. Deus, Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus do impossível. Então, e quem puder estar orando aí pela cunhada da Rosana Mateus, que está na UTI com aneurisma, e vamos deixar, né, vamos orar e confiar. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que entra em ação, Ele é o Deus que rompe cadeias, Deus é o Deus que salva, Deus é o Deus que cura. A nossa oração, ela move a mão de Deus, né, com fé. Então, quem puder estar orando pela cunhada, bota o nome da sua cunhada aí, por favor. Rosana, bota o nome da sua cunhada e nós estaremos orando. Estaremos orando e confia no Senhor. Confia. A fé, ela é a chave. A fé, ela é a chave. Coloca o nome dela, Rosana. Coloca o nome dela para que a gente possa estar orando. Alzira Nogueira. Gente, coloca o nome aí de Alzira Nogueira para estar intercedendo por ela, para que Deus possa reverter esse quadro. Né? Nós sabemos que a aneurisma é uma doença que deixa sequelas e muito dos casos as pessoas até perdem a vida. Vamos estar orando, né? Anotem o nome dela, por favor, Alzira Nogueira, para que vocês possam estar orando por ela, a gente possa estar levantando um clamor por ela, para que o Senhor possa estar revertendo o quadro dela nessa noite, em nome de Jesus, para que ela possa estar voltando para sua casa, para a glória do Senhor. Deus é o Deus de milagres. Rosana, confia no Senhor, confia, ora e confia. Vamos confiar no Senhor. Deus, Ele é o dono da vida. Ele é que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Vamos confiar. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Então, amados, essa é a palavra nessa noite. Se quebrante. Viva o propósito de Deus. Viva o plano de Deus sobre a tua vida. Por mais difícil que seja trilhar esse caminho, é difícil por causa das nossas convicções, mas quando nós permanecemos firmes e inabaláveis, a recompensa, ela é certa. E o Pai das luzes nos recompensará em secreto. Então, para tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente se dispõe, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para Ele e por Ele, nós somos recompensados. Mais do que tudo e mais que todas as coisas, Deus, Ele te ama e Ele quer você com Ele. É por isso esse tratamento, esse cuidado. É por isso, às vezes, esse abalo de estrutura. É para que nós possamos nos voltar para Ele. Em todo tempo, quando você lê Jeremias, você vê Jeremias declarando e proclamando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus ama Israel. E Deus não queria perder o seu povo. E por conta disso, Deus levantava alguém, né, um profeta, para trazer de volta. E assim o Senhor tem feito nos dias de hoje. O Senhor tem nos dado a tua palavra, nos levando de novo aquelas palavras corriqueiras, para que possamos novamente voltarmos para o Senhor, que possamos novamente ali sermos reconectados, estarmos ligados na videira, refeitas para a glória do Senhor. E eu quero encerrar
com uma palavra que eu gosto muito e pode ser que vocês me vejam mais vezes declarando essa palavra, que é em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Essa palavra é muito poderosa. Ela diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o porquê que precisamos estar continuamente nas mãos do oleiro, para sermos refeitos, para que a excelência do poder dele seja sobre nós e reconheçamos que é dele, é por ele e para ele todas as coisas. E do porquê dessa excelência dentro de nós. Porque, a partir do 8, nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus! É extraordinário como tudo aquilo que o Senhor ele coloca, que ele propõe, tem uma ligação, tem um propósito. Tudo está ligado ao plano de salvação e de redenção. Tudo está ligado a algo muito maior. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Esse é o pensamento do Senhor sobre nós. Esse é o propósito de Deus sobre nós. E isso vai sim nos levar a dias, a tempo de reconstrução, de sermos quebradas, porque estamos desfigurados, estamos fora do plano, estamos fora do propósito. E Deus, por nos amar e nos querer com Ele, de não nos perdermos, porque nós o pertencemos pela obra do Espírito Santo, Ele vem e nos refaz. E aí nós passamos pelos processos de perda, de angústia, perseguições, de situações difíceis. Mas é para só nos refinar. É só para nos colocar de volta ao propósito, no alvo, olhando para Ele. Amém? Que você possa receber essa palavra do Senhor sobre a tua vida. Ah, minha pastora. Você é uma bênção também. Obrigada pelo seu apoio. Então, que nessa hora, você receba isso do Senhor, fazer uma oração por você. Vamos orar juntas, para que nós possamos, permanecer firme e aguentar firme nesse tempo de reconstrução. Nada, minha irmã. Não precisa pedir desculpa, não. Estaremos orando, vamos continuar orando, tá? Vamos colocar lá no grupo, tá bom? Para que nós possamos estar orando pela sua cunhada em nome de Jesus, para que Deus manifeste a cura e a restauração da saúde dela para a glória dele. Vamos estar orando nessa hora. Aline Marinho, orem por minha saúde emocional e física, não estão bem. Mais uma para nós estarmos orando. Então vamos estar orando, falando com o Senhor nesse momento. Fecha os teus olhos. Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, bem sabemos que nesse momento o Senhor está nos vendo. Nós, em nossos cantinhos, em nossas casas, o Senhor nos vê. E o Senhor sabe exatamente aquilo que está em nosso coração, Pai. Nesta noite, Senhor, venha tocar as nossas vidas, a nossa alma. Venha tocar as nossas mentes, Senhor, e venha remover tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, e
por esses momentos que nós trilhamos e nos perdemos no meio do caminho, nos afastamos do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, nos traz de volta para o caminho da redenção, nos traz de volta para a videira, para que possamos receber a sua vida e possamos, Senhor, florescer e frutificar, que possamos permanecer com os nossos olhos em Ti, focados no Teu propósito de salvação em nós. Senhor, neste momento, que a Tua palavra de desfazer, de ser quebrada, possa, Senhor, penetrar em cada mente, cada coração, e que cada vida nesse momento, eles possam entender o chamado do Senhor para se render, para ouvir a Tua voz e para aceitar o caminho pleno que o Senhor tem para todos nós. Porque mais que uma vida nessa terra, o Senhor tem uma eternidade que nos espera, e existe o inimigo das nossas almas, que a todo tempo ele tenta nos matar, nos cegar, arrancar o nosso nome do livro da vida, para que naquele grande dia, Senhor, não estejamos celebrando a boda do Cordeiro, mas nesta noite, que os planos e as investidas do inimigo contra nós, contra a Tua igreja, contra o Teu povo, contra cada pessoa que o Senhor tem, Senhor, um propósito de salvação, seja anulado, Senhor, em nome de Jesus. Alcance nesse momento, Senhor, a Aline, Deus, que acabou de pedir ajuda pela sua saúde emocional e física. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és aquele que tem os frutos do Espírito, a qual traz o equilíbrio, que nos ajuda a ter equilíbrio em nossas emoções, em nossos sentimentos. Espírito Santo, venha hoje sobre a Aline, Senhor, a dar a ela, a manifestar através dela esse equilíbrio, e o Senhor a deu um espírito de poder, um espírito de liberdade, um espírito de ousadia para vencer e triunfar em nome de Jesus. Que as correntes do inimigo, de condenação, de culpa, de acusação, seja quebrado em nome de Jesus. Que nesta noite ela receba um renovo espiritual e venha se erguer com autoridade e ousadia para vencer tudo aquilo que quer lhe tornar escrava de novo. Senhor, ela é livre. Em nome de Jesus, traz cura nas suas emoções, traz cura na sua mente, traz cura na sua alma, em nome de Jesus. Senhor, abençoa as minhas irmãs, sejam com elas dentro do seu lar, na sua vida diária, a partir de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agradeço a cada uma de vocês, que vocês possam ser encorajadas pelo Senhor, pela palavra, para permanecerem firmes e fiéis, andando na direção e no propósito de Deus. E não deixem, amadas, de orar pela nossa Elzira, tá? Vamos orar pela cunhada da Rosana, ora por ela, e ore pela cunhada dela, orem pela Aline. Vamos orar uma pelas outras, fortalecemos um aos outros, para que possamos todos vencermos os dias maus e naquele grande dia estarmos reunidos adorando e exaltando ao Senhor. Agradeço a cada uma de vocês, agradeço a Tatiana Ramal, minha pastora, agradeço a Fabi, agradeço a cada uma de vocês que estiveram aqui, Raquel, Regiane, muito obrigada, gente, por estarem presentes nessa live, tá bom? Que Deus abençoe. Agora vamos descansar, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Dilma, um beijo para vocês e até a próxima. Um beijo no coração. Me sustenta, é melhor que a vida. Me rendo a Ti. Trabalho, Deus, que não desiste do barro até ver o vaso terminado.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos, quebra minha vida. Um vaso novo. Olá, mulheres, servas e servos do Senhor. Já vamos começar a nossa live de hoje. Inquebrável é o nosso tema diferente. Não sei como que esse tema vai soar para você, mas esse é o tema de hoje. A paz, Tati, você é uma bênção, garota. Olha, vou te pegar, hein? Vou te pegar, viu? Vou te pegar. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema muito diferente. Vamos falar sobre Jeremias 18. É muito conhecida, né? Me relutei um pouquinho para essa palavra, mas dentro do propósito, né? Dentro desse tema, acho que não existe outro versículo que se encaixe tanto como Jeremias 18. Tá rindo, Tati? Vou te pegar, hein? Tô de olho. Ai, amadas, mulheres e homens de Deus. Bom, sábado esse horário realmente é um pouco mais difícil, né, gente? Todo mundo tá querendo fazer um lanchinho, né? Curtir um filminho com a família, né? Vou botar um louvor aqui de fundo, só que tem comercial toda hora. Então, para vocês que estão chegando, o tema da nossa live de hoje, né, é inquebrável. Só que assim, é um hífen quebrável. Me falam aí, gente, se vocês estão me ouvindo direitinho, se o som tá bem nítido, se tá dando para vocês me ouvirem